Um fluxo de notícias inundou o mundo neste fim de semana. A partir de uma pista dada por membros iranianos do movimento de resistência, foram descobertos depósitos subterrâneos adicionais, armas e, na noite de sexta para sábado, 3 aviões, aparentemente B-12 americanos, decolaram dos Estados Unidos, sobre o qual vou falar para vocês daqui a pouco. A inteligência sabe onde está o segundo membro da tripulação do F-15L abatido, do F-15 abatido. O piloto, lembro, já foi encontrado e retirado. Uma equipe de busca e resgate foi enviada para a área dos membros da tripulação. Esses caras são realmente especiais. Mas sobre isso também falarei um pouco mais tarde. Também vou contar por que Israel está com pressa para bombardear o máximo possível neste fim de semana, tentando terminar até segunda-feira. As autoridades iranianas estão nervosas porque sua população está se comunicando com Israel e informando aos israelenses detalhes sobre o movimento das tropas. Na verdade, eles fizeram um pronunciamento especial na televisão com ameaças de punições severas aos inimigos internos do regime que estão ajudando o inimigo. Ou seja, a quinta coluna. E o mais importante, sobre o que vou contar para vocês hoje, são os pogroms. Os pogroms. O Estado-Maior foi incendiado. O Estado-Maior foi incendiado. No Estado-Maior, coincidindo com a divulgação de um orçamento militar incrivelmente grande, totalmente inacreditável. Quem foi demitido? Por quê? Por quê? Por que 2 negros e 2 mulheres? Não foram promovidos, deveriam virar generais, mas não receberam e provavelmente não vão receber. Também vou contar. Os democratas já estão nervosos por causa disso, chamam de pogrom, limpeza, repressão, tentam apresentar isso como racismo e ódio às mulheres, misoginia. Bem, isso não é impotência sexual, não. Misoginia é outra coisa. Isso é sexismo. Isso... Trump odeia negros e mulheres? Quaisquer mulheres, negras, brancas, não importa quais. A resposta é que Trump não odeia mulheres. Isso já foi provado muitas vezes, e não só da maneira que você está pensando agora. Mas esse é um assunto longo e sério, com muita informação importante e, digamos, não sobre as mulheres, mas sobre o que está acontecendo agora no exército e por que isso está acontecendo, eu vou te contar com prazer. Mas vamos começar com a incursão, então, B-2A, e depois por que e para quê? Para que Axe e Trump estão destruindo o exército. Essa informação surpreendente veio de uma fonte inesperada, o Ministério da Propaganda do Irã. Os primeiros a relatar isso foram, então, os índios surpresos. Na televisão estatal iraniana, foi transmitida uma mensagem chocante e extremamente preocupante. O regime adverte abertamente os cidadãos para não revelarem a localização de oficiais militares e funcionários do governo que, segundo relatos, estão se escondendo entre civis comuns. Eles estão usando áreas civis como escudos humanos. Pensem nisso por um momento, telespectadores. Em tempos de guerra, quando a pressão militar aumenta, a própria emissora estatal do Irã agora é forçada a pedir ao seu povo: não revelem onde nossas autoridades estão se escondendo. Por quê? Porque Teherã teme que alguns iranianos possam fazer exatamente isso. A população do Irã odeia seus opressores. Eles desejam de todo o coração que os israelenses e também os americanos eliminem todos os líderes do seu país e todos os seus capangas. Isso se refere à Guarda Revolucionária. Revolucionária, como disse a menina. Então, Eve, na minha turma, revolucionária. Então, a Guarda Revolucionária Islâmica, porque a maioria da população do país odeia a Revolução Islâmica. Em uma das reportagens televisivas mais polêmicas e explosivas, o apresentador iraniano Mohammad Jafar Khosravi admitiu abertamente o fato de que oficiais da Guarda Revolucionária Islâmica se escondem nas chamadas casas seguras, localizadas e cuidadosamente ocultas em áreas civis densamente povoadas. O aviso dele foi extremamente direto. Não ousem revelar a localização deles, caso contrário, será simplesmente o fim para eles. Essa declaração por si só já é uma prova eloquente da profunda preocupação que tomou conta do establishment iraniano neste momento. Porque os governos normalmente não fazem esse tipo de advertência, a menos que tenham certeza de que informações importantes estão vazando de dentro de suas próprias fileiras. A mensagem era: não revelem ao inimigo a localização, caso contrário nós perderemos.
a música para os ouvidos dos iranianos. Tendo recebido informações dos iranianos sobre a existência de bunkers subterrâneos profundos com centros de comando, comunicações e depósitos de armas, os Estados Unidos puseram no ar, aparentemente, 3. Em segundo lugar, bombardeiros com bombas de 1.000 quilos, que aqui eles chamam de 2.000 libras. Bem, 2.000 libras é praticamente uma tonelada, certo? Overnight. Durante a noite, vários bombardeiros furtivos B-2, pelo menos 3 bombardeiros furtivos B-2, decolaram dos Estados Unidos da América, cruzaram o Oceano Atlântico, seguiram para o Oriente Médio e então bombardearam o Irã até virar pó. Nós temos um monte de imagens disso. Isso é apenas uma breve visão do conjunto com os aviões-tanque, enquanto os bombardeiros furtivos B-2 estavam a caminho do Irã para realizar os ataques. Explosões enormes. Isso quase certamente é um ataque direcionado a El Guiot, que está no subsolo. Quero dizer, apenas olhe para essas explosões poderosas. Eles parecem estar lançando bombas perfurantes de concreto de 2.000 libras para destruir bunkers. Aqui estão mais algumas imagens. No ar, ouve-se o zumbido dos aviões e bem ali acontecem explosões poderosíssimas, simplesmente explosões colossais. Você pode ver claramente os clarões na encosta da montanha bem ali. Aqui está mais um alvo atingido, um depósito de munições nas montanhas que, do ponto de vista do Irã, era impossível de ser localizado, quanto mais destruído. Olhe com atenção. Você está vendo esses clarões da explosão que aconteceu ali? Está bem ali, bem ali. Exatamente. Esse é simplesmente o quadro perfeito. Quando os bombardeiros B-2 aparecem, entram em ação e destroem o regime iraniano. Além disso, a fábrica petroquímica no Irã foi completamente destruída. E aqui estão as consequências. Na segunda-feira, expira o prazo do ultimato. O ultimato de Trump, quero dizer. Israel corre para bombardear os principais alvos restantes neste fim de semana, porque acredita que na segunda-feira, caso sejam feitos alguns acordos ou decisões, Trump pode anunciar a suspensão das ações militares. A questão é que Israel tem alvos adicionais que, para os Estados Unidos, eu diria assim, são desejáveis, mas não obrigatórios de serem atingidos. Israel está constantemente sob ameaça do Irã, e SSA é uma ameaça à própria existência de Israel. O Irã treina e financia o terrorismo. O Irã dispara mísseis contra bairros residenciais de Israel. O Irã, diariamente, a cada hora, promete banhar de sangue 6 milhões de judeus, destruindo todos que vivem no território. Ou seja, que eu diria assim, foi concedida aos judeus por Deus. E esse Deus dos muçulmanos é o mesmo, sim, é o mesmo Deus. Alá, El, em hebraico, Alá, bem. Nós acrescentamos um A no final, mas Alá, por assim dizer, o deles próprio. Deus deu a terra aos judeus, mas resolveram, por assim dizer, discutir com Deus e tomar essa terra de volta. Israel sempre teve ótimas relações com o Irã do Shah, com o Líbano e com a Jordânia. E os judeus têm muita esperança de que, com a saída dos islamistas, as relações normais, por assim dizer, voltem ao normal. Agora, sobre os pogroms no exército dos Estados Unidos da América. Muito antes do retorno de Trump, o exército americano estava, passo a passo, se transformando de uma máquina de guerra, como deveria ser, em uma enorme corporação burocrática com forte influência política vinda de cima. Depois do Vietnã, e especialmente após os anos 90 no Pentágono, começaram a dizer cada vez mais que o exército deveria refletir a sociedade. Se na sociedade há 1,5% de pessoas com deficiência, no exército também deveria ter. Esse é só meu comentário. Eles queriam dizer que o exército seja mais aberto a minorias e mulheres. Depois começaram a dizer que então LGBT, ou seja, gays, lésbicas, e depois também para pessoas transgênero, que o exército também deveria ser aberto para transgêneros. Eles afirmam ter direito de servir no exército.
Com a chegada do Obama, essa tendência acelerou drasticamente. O foco mudou da fórmula clássica de colorblind, ou seja, não notar a cor, para color conscious, ou seja, prestar atenção à cor. Os oficiais eram ensinados a enxergar quem está na sua frente, gênero, raça, identidade, e é por meio desses fatores que o sistema deve ser ajustado. Porque se nós temos, por exemplo, 20% de negros, então também deve haver 20% no comando do exército. É um absurdo incompreensível, mas já é propagado há anos, acredito, pelos inimigos dos Estados Unidos da América. Surgiram treinamentos obrigatórios sobre sensibilidade racial, elementos da teoria racial crítica, longas sessões sobre diversity, ou seja, diversidade. Ou seja, clima, inclusividade e inclusão. Tudo isso tirava tempo do treinamento de combate. Mas a liderança política explicava isso com uma frase genial. É um imperativo de combate por justiça. De combate. Com Biden, toda essa pauta praticamente se tornou uma ideologia oficial. Ou seja, diversidade, equidade e inclusão foram declaradas como uma vantagem de combate. Ou seja, se tivermos 2 homossexuais na companhia, vamos lutar melhor. E em cada vídeo, nas Forças Armadas e nos quartéis generais, foram criados esses escritórios: diversidade, equidade, inclusão, chamados de DEI. Foram criados cargos de, ou seja, oficial de diversidade, que para nós seria como um comissário político. No papel, isso parecia uma preocupação com justiça e igualdade de oportunidades. Na realidade, surgiu uma estrutura ideológica paralela, criada por políticos civis e por uma parte do Estado, do aparato federal, que estava, como eles diziam, com uma postura progressista. Eu não vejo nada de progressista nisso. Para o corpo de oficiais tradicional, isso parecia assim. Novas doutrinas eram impostas de cima, e os discordantes eram discretamente afastados. Bem, da carreira, das oportunidades, de tudo o mais. Com o tempo, surgiram efeitos colaterais que fizeram com que os direitistas e conservadores começassem a falar não apenas sobre ajustar o rumo, mas sobre a necessidade de uma limpeza, de um expurgo, digamos assim. Em primeiro lugar, tempo e dinheiro. Bilhões eram gastos em programas que não aumentavam a capacidade de atirar, se mover, vencer, mas alimentavam consultores e a burocracia interna. Mais uma vez, nós os chamamos de comissários. Em segundo lugar, um golpe na meritocracia, que significa por mérito, por habilidade, por domínio da especialidade. Quando em cada esquina falam sobre cotas para homossexuais, está representação de mulheres, não sei, e correção de injustiças históricas. Então, qualquer sucesso, digamos, de um oficial negro ou de um gay assumido automaticamente levanta a questão: isso é mérito ou é uma decisão política? Vou acrescentar o seguinte: em certo momento, quando você ia, digamos, a um hospital e te diziam: escolha o médico que você quiser. Para quem não é americano, para ficar claro, você chega em um lugar novo e te dão uma lista de médicos para escolher. Então você olhava com muito cuidado para, Deus me livre, não acabar com um médico negro, porque talvez ele não fosse um médico genial. Mas havia um sério risco de que essa pessoa, primeiro, tivesse entrado no instituto, na universidade, e segundo, tivesse se formado lá exclusivamente porque tem uma cor de pele pela qual não o expulsariam de lá. Você tinha medo, então apontava para o chinês. Com asiáticos, geralmente não faziam isso. Ao contrário, davam menos para eles, mais para latinos e negros. Você sabia que se esse asiático já se formou, ele é realmente bom. Ao mesmo tempo, o exército fracassou na batalha. Por quê? Nas primeiras décadas, muitos ramos das Forças Armadas tinham déficit de dezenas de milhares de recrutas por ano. Os jovens do interior, que sempre foram a base, digamos, da infantaria de combate, assistiam aos comerciais sobre inclusão e histórias únicas de identidade. E diziam: isso não é pra gente. Formou-se uma percepção persistente. O exército está ocupado com a engenharia social e não com a preparação para a guerra, e isso ameaça a segurança nacional.
No primeiro mandato, Donald Trump rejeitava o politicamente correto, mas não tinha equipe nem estrutura para uma guerra ampla por cargos com o Pentágono. Nesse intervalo entre os mandatos de 2021 a 2024, os republicanos no Congresso estavam, de fato, preparando o terreno para a futura guerra de pessoal. Eles tentaram, por meio do orçamento de defesa, bloquear as partes financeiras justamente desse programa DEI. Governadores como DeSantis prometeram abertamente limpar o Pentágono do wokeismo. Paralelamente, advogados ativistas conservadores preparavam modelos de decretos presidenciais para eliminar esse fenômeno, o DEI, nas agências federais. No outono de 2024, já estavam prontos documentos e análises sobre como o futuro presidente republicano poderia, em poucas semanas, ordenar o fechamento desses escritórios de diversidade ou comissariados e cancelar as cotas. Como antigamente, quando as universidades aceitavam só 1,5% de judeus. E aqui você é obrigado a contratar não menos que 1,5% de gays, ou, digamos, 4% de mulheres, ou então 8% de negros. Eu estou só inventando esses percentuais agora. Proibiram escrever nos documentos, então, algo além de homem e mulher. Ou seja, acabamos tendo de novo 2 gêneros, como eles dizem. E começou a limpeza do aparato ideológico. E é nessa onda que Pete Hegseth entra. Ex-guarda, oficial, participante da guerra, depois apresentador de TV na Fox News. Também escreveu livros e podcasts sobre como esquerdistas enfraquecem o espírito de luta do exército. Ele fez da luta contra o wokeismo sua marca. Para ele, é mais que reformas, é recuperar o foco na vitória. Quando Trump chega à Casa Branca pela segunda vez, já está preparado ideologicamente e em termos de pessoal. Nas primeiras semanas, ele assina um pacote de decretos que atingem o DEI em todos os órgãos federais. Os órgãos, incluindo o Pentágono, recebem ordens para encerrar esses programas, fechar escritórios e retornar a uma abordagem meritocrática, ou seja, baseada no mérito, sim, e abandonar quaisquer cotas ocultas que tentaram implementar, assim como privilégios baseados em identidade. Se tudo for igual, escolhemos o negro. Por quê? Eles não podem ser iguais. Um bloco separado trata da política em relação ao sexo. Os documentos oficiais e a política de recursos humanos devem se basear no sexo biológico e não, como foi introduzido durante o governo Biden, na autoidentificação. O que já dizíamos, um homem saudável diz, hoje sou uma menina, e o deixam no chuveiro das mulheres. Agora, não estamos falando sobre o exército. Universidade, isso já aconteceu. Mas desmontar a ideologia no papel é só metade do trabalho. As pessoas permanecem. Durante os anos de Obama, depois Obama de novo, depois uma pausa com Trump e depois Biden, ou seja, uma era inteira, surgiu uma camada inteira de generais e almirantes que fizeram carreira em quê? No apoio a esses programas. Participavam de conferências, assinavam doutrinas, promoviam subordinados com base no princípio da representatividade. Negro gay com uma perna só vira mergulhador. Foi exatamente aqui. Hegseth virou uma marreta de RH. Organizações conservadoras enviaram para ele com antecedência listas de ideólogos woke. De farda, generais, almirantes, altos funcionários, especialmente aqueles que se associavam ativamente e publicamente com toda essa besteira. Nas cartas para ele, escreviam abertamente: a limpeza nas Forças Armadas é vital. E Hegseth compartilha totalmente essa pauta. Na prática, isso resulta em uma onda de demissões e aposentadorias antecipadas. Entre 2025 e 2026, durante o segundo governo, Trump, todo um grupo de oficiais de alto escalão foi expulso ou suavemente afastado do sistema. O presidente do Comitê Conjunto dos Chefes de Estado-Maior, o comandante da Marinha, o comandante da Guarda Costeira, o chefe do Comando Cibernético e da NSA, e depois o chefe do Estado-Maior do Exército, Red George, além de vários outros generais. Alguns saem por vontade própria, mas todos sabem que foram convidados a sair ou impedidos de continuar a carreira. Ficou conhecido que Hegseth riscou da lista de promoções vários oficiais promissores, dizem que 2 negros e 2 mulheres oficiais, que eram símbolos da abordagem de diversidade, equidade e inclusão, e a defendiam publicamente. Como já falei sobre os médicos, né?
É a mesma situação. Isso é um sinal muito importante, como se diz, para os níveis mais baixos da pirâmide. A próxima geração entendeu claramente que apostar na ideologia certa já não garante mais uma carreira, e pelo contrário, pode até destruí-la. Paralelamente, Exiert exige o aumento dos padrões físicos, especialmente para cargos de combate, insiste em requisitos unificados e mais rigorosos para a aparência, e limita experimentos com uniforme e visual. Por que tudo isso para Trump e Exiert? Na visão deles, o exército deve se preparar para guerras reais e não para guerras virtuais. Os Estados Unidos já estão envolvidos em um grande confronto com o Irã e sua rede de forças por procuração. Paralelamente, há uma competição com a China. A liderança política está convencida de que os generais, formados na lógica dessa tal diversidade, justiça social, no momento de tomar decisões difíceis, serão cautelosos demais, focados no consenso, na reputação e não na vitória. Eles se lembram de que, no primeiro mandato de Trump, uma parte significativa do alto comando militar resistiu a ele por meio de vazamentos, artigos anônimos e sabotagem interna. Agora, o objetivo é formar uma camada superior de comando que seja, ao mesmo tempo, profissional, agressiva no sentido militar da palavra e politicamente leal. Não é alguém que apenas obedece cegamente, mas sim politicamente leal. Dão uma tarefa para ele, ele executa. Ponto final. Ou seja, está pronto para seguir a linha da Casa Branca sem oposição velada. Porque o exército para nós é uma ferramenta. A Casa Branca decide como essa ferramenta será usada? O presidente dos Estados Unidos da América. Por isso a limpeza ocorre agora, no auge da guerra. A escola clássica diria: generais são trocados antes ou depois, não durante grandes operações. Mas Trump enxerga diferente. Para ele e para Hegseth, o próprio conflito com o Irã é um argumento para acelerar a limpeza. Não se pode travar uma guerra quando no topo ainda estão pessoas que pensam em termos de inclusão corporativa. Eles querem vitórias totais. São coisas diferentes. Todos nós vamos lutar, ou vamos vencer, coisas diferentes. Surgem então demissões de grande repercussão, remoção seletiva de figuras e um clima em que a mensagem fica clara para cada general. Ou você se encaixa na vida normal do exército, ou você é removido. Para os defensores dessa política, tudo isso parece lógico. O exército deve ser focado na vitória, e não em experimentos sociais. Ajustes ideológicos desnecessários e burocracia atrapalham. Eles precisam ser eliminados. Hegseth muda não só as regras, mas também o que podemos chamar de DNA do quadro de pessoal. Ele reconstrói o que define uma carreira. Quem enfrenta o teto de vidro, quais biografias são consideradas promissoras, quais são vistas como tóxicas, quais palavras podem ser ditas, quais é melhor deixar no passado e assim por diante. Mas na prática, é exatamente assim que a limpeza está sendo feita agora. Através de demissões, reescrita de regras, mudança de padrões e um sinal muito claro para todo o corpo de oficiais sobre como exatamente deve ser o oficial ou general americano correto na era de Trump e Hegseth. Paralelamente a isso, a Casa Branca apresenta ao Congresso um plano de desenvolvimento que resulta em um orçamento nunca visto até hoje, ou seja, $1,5 trilhão de dólares. Resumindo, $1,5 trilhão é uma aposta em um salto brusco no poderio militar da indústria militar dos Estados Unidos, antes de tudo como um instrumento de dissuasão e não uma declaração aberta de guerra, digamos, à China. $1,5 trilhão de dólares é 40%, talvez até 50% a mais do que o nível atual. Esse é o maior aumento nos gastos militares em uma década na história moderna dos Estados Unidos. O foco está no aumento do número de navios, aviões, munições, esquadrões, modernização acelerada, forças nucleares, ciberespaço, espaço, drones e coisas do tipo. Paralelamente, estão sendo propostas reduções significativas em programas não militares. Sociais, educação, saúde, políticas woke, agências e assim por diante. Ou seja, há uma prioridade das Forças Armadas sobre os programas internos. Já estão propondo que gastemos essa quantia absurda e astronômica? Expansão da capacidade produtiva da indústria de defesa, ou seja, fábricas de munição, construção naval, aviação.
aumento do efetivo e da prontidão da frota e da força aérea, especialmente na região indo-africana, modernização da tríade nuclear diante do aumento dos arsenais da Rússia e da China, das ambições do Irã e da Coreia, quer dizer, como é mesmo Coreia do Norte. Guerra com a China ou dissuasão? Perguntam os opositores. Na própria Estratégia Nacional de Defesa, a China é chamada de o país mais poderoso em relação aos Estados Unidos desde o século XIX. Mas, ao mesmo tempo, a fórmula oficial é paz através da força. O foco está na dissuasão, não na confrontação. A administração declara como objetivo manter um equilíbrio de forças favorável. Forçar Pequim a viver em paz sob condições favoráveis aos americanos por meio da superioridade militar, especialmente na região do norte do oceano. O ministro da Defesa diz abertamente que um exército forte e um orçamento aumentado são necessários para evitar uma guerra com a China ou com outros. E não para iniciá-la. A ideia é que uma guerra muito cara e arriscada para o inimigo é o melhor argumento, não começar o conflito. Para Trump, isso é ao mesmo tempo um sinal para aliados e adversários. Os Estados Unidos estão de volta como força militar dominante. Apoio à própria indústria, empregos, instrumento de pressão sobre a China, Rússia e Irã através da superioridade militar, declaração oficial de que estamos nos preparando para a guerra amanhã. Resumindo a linha oficial, não estamos nos retirando do mundo todo, mas sim realocando nossas forças. Redução moderada na Europa, em algumas bases antigas, desativação de parte das bases antigas, mas ao mesmo tempo fortalecimento da região Indo-Pacífico e do hemisfério ocidental. Ou seja, Trump está pressionando a Europa para que ela mesma assuma a principal responsabilidade pela defesa e pela Ucrânia, enquanto os Estados Unidos permanecem como elemento crítico, mas como um parceiro mais limitado. Os documentos estratégicos falam sobre calibrar as forças na Europa à medida que os aliados aumentam seus orçamentos militares. Ou seja, parte das forças americanas pode ser gradualmente retirada e não reforçada. Mas, como dizem, ninguém sai correndo de uma hora para outra. Além disso, o Congresso estabeleceu limites na época. É proibido reduzir drasticamente o número de tropas na Europa abaixo de um certo limite, assim como grandes instalações e bases. Ou seja, legalmente não é possível dar as costas para a Europa de forma rápida agora. Estão sendo discutidas ideias de retirada pontual ou redução de algumas bases e unidades na Alemanha, Itália e Espanha. Alegando que vocês não pagam o suficiente, transferimos as forças para onde é mais importante para nós. Não se trata de uma desmilitarização geral, mas sim de uma redistribuição. Menos forças pesadas e presença constante onde os europeus podem se virar sozinhos. E mais nas zonas de pressão da China e no entorno ampliado. Isso também é um conceito interessante. Hemisfério Ocidental, Ártico, Canal do Panamá. Onde, ao contrário, estamos aumentando nossa presença. Essa é a região do Indo-Pacífico, Japão, Coreia, Taiwan, Filipinas, Guam. Essa prioridade redireciona a frota e a aviação, uma parte significativa do aumento do orçamento irá para lá. O hemisfério ocidental, a nova estratégia, de fato, declara toda a América, ou seja, os Estados Unidos, na verdade toda a América, como nossa pátria ampliada. Com o aumento da presença perto do Canal do Panamá, no Ártico e no Caribe. Na Europa, no Oriente Médio e na Coreia, os Estados Unidos permanecem, mas com ênfase de que os aliados devem acrescentar suas próprias forças e gastar mais. Achamos como um reforço adicional, não quem carrega o peso principal. Claro, os democratas criticam, reclamam e coisas do tipo. O senador Jack Real disse que esse não é um orçamento sério. A senadora Patty Murray disse que isso é uma proposta moralmente falida. Ou seja, os democratas no Congresso, em geral, dizem que isso é inflado, irrealista, que inverte as prioridades. O que isso significa? Isso significa que o Partido Democrata vive de distribuir benesses a diferentes grupos da população, e Trump está tentando reduzir essas concessões. Mas, ao mesmo tempo, aumentar o exército. Ou seja, ele diz, nós vamos encomendar mais, criar mais empregos, mas para aqueles a quem vocês dão benesses, desculpem, não podemos mais dar tanto assim.
Ou seja, ele aumenta o orçamento de defesa em cerca de 40 a 42% em relação ao que é agora. E, ao mesmo tempo, ele propõe cortar os gastos civis em cerca de 10%. E tudo isso sob o lema paz através da força. Segundo a mídia, os democratas dizem que desse jeito as prioridades estão completamente invertidas. Exército e guerra para cima, programas sociais e investimentos internos para baixo. Mas, ao mesmo tempo, não há um plano claro para reformar o próprio Pentágono, dizem eles. A ideia é a seguinte: esse é um orçamento inflado, não é realista, em relação ao déficit. E ele dá demais para o Pentágono e muito pouco para os nossos assuntos internos, para o nosso apoio social interno, no qual, na verdade, os democratas baseiam sua plataforma. Há algumas lições que tiramos da guerra que está acontecendo agora no Irã. É fundamental saber que nossas bases em territórios de parceiros podem ser fechadas para nós a qualquer momento. Isso explica por que Donald Trump quer possuir a Groenlândia, e não apenas ser um inquilino. Em segundo lugar, somente uma força muito superior à de qualquer adversário é que permite prevenir guerras. A posição de Donald Trump, assim como agora para o mundo todo, mostrou como uma força superior pode, em pouco tempo, em menos de 4 semanas, praticamente destruir todas as forças armadas do inimigo. Os Estados Unidos também mostraram ao mundo que podem colocar aviões no ar localizados em seu território, voar exatamente metade do globo, cumprir os objetivos estabelecidos, dar meia volta nos pontos necessários e retornar. Ou seja, mesmo que não estejamos por perto, ainda assim conseguiremos alcançar qualquer um, a qualquer momento, em qualquer lugar. E por último, como os Estados Unidos da América, como um país democrático, estão sujeitos às oscilações da opinião pública. Os Estados Unidos devem ter força suficiente para terminar as guerras com a completa derrota do inimigo, antes que a paciência da população se transforme em protestos e votos de protesto nas eleições. É basicamente isso. Espero muito que tenha sido interessante para vocês saberem de tudo isso, porque são, sem dúvida, grandes acontecimentos que estão ocorrendo agora nos Estados Unidos. E provavelmente, eu acho que, antigamente as pessoas até perguntavam: quem é o presidente dos Estados Unidos? Agora ninguém mais faz essa pergunta. Todos agora sabem exatamente, em primeiro lugar, quem é o presidente dos Estados Unidos e, em segundo lugar, que a vida deles também depende do que esse presidente vai fazer hoje ou, ao contrário, do que ele não vai fazer. Até a próxima!